salve, queridos alunos e alunas. Vamos começar aí a nossa web aula que vai falar aí sobre os conceitos de identidade e subjetividade. Até o momento nós estávamos falando sobre cultura, mostrando como a cultura ela está relacionada a uma questão coletiva. Nós vamos agora focar no critério de identidade, para tentar entender como a nossa identidade ela é influenciada pela coletividade e a nossa subjetividade, a nossa identidade também influencia o coletivo. É uma via aí de mão dupla. Para começarmos, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o psicólogo Henry Wallon, ou Henry Wallon, tanto faz, que fala do conceito do estádio do espelho, onde o ser humano, principalmente a criança, o bebê, ele vai passar do chamado estágio especular, que é aquele estágio onde aquilo que reflete como espelho tem as mesmas propriedades. Ele passa desse estágio especular, então, de espelho, para o imaginário e deste para o simbólico, ou seja, para o Wallon, o que nós temos aí, ou Wallon, nós temos aí o ser humano, a criança, que primeiramente se identifica como ser na frente de um espelho e posteriormente começa a construir e criar símbolos ou dar significados a símbolos. Nós vamos ter aí a Wallon dizendo pra gente que a partir do momento em que o bebê ele atinge esse estágio do espelho e se reconhece como um indivíduo, ele começa aí a construir a consciência de si mesmo como um ser humano em formação. Tem um outro psicólogo também, chamado Lacan, que elaborou o conceito que foi proposto por Wallon aí, analisando, observando o seu próprio filho de 6 meses de idade, onde a criança ela reconhece a sua imagem, ela vai se regozijar com ela mesma, ou seja, ela vai ficar extremamente alegre com a imagem dela no espelho. Nós vamos ter aí essa consciência de si mesmo, a construção da nossa consciência de nós mesmos, que o ser humano ele vai desenvolvendo desde as fases iniciais da vida, o que vai permitir a identificação do outro e dos outros. A partir do momento em que nós nos identificamos como ser humano, nós passamos a identificar o outro. Essa relação entre eu e o outro é que vai distinguir e também vai formar a individualidade, a nossa individualidade e também a coletividade, além da cultura e da sociedade. Os sociólogos clássicos eles vão buscar aí teorizar essa distinção, essa diferença entre indivíduo e sociedade. Durkheim ele procura conceituar a sociedade como algo que está fora do indivíduo e que vai se impor a ele. É um dos aspectos do fato social para Durkheim, o conceito de coercitividade. Max Weber ele já pensa um pouquinho diferente aí de Durkheim, onde ele diz que a sociedade ela só poderia ser entendida com base nas chamadas unidades que as constituem. Essas unidades são, para Weber, os indivíduos. Para Weber, além do indivíduo, nós vamos ter a formação histórica, ou a história por si só, e esses indivíduos, que eu já falei que são unidades aí que constituem a sociedade, com as suas necessidades e as suas motivações. Definindo identidade, nós podemos dizer que ela possibilita, em algumas circunstâncias, vencer essa oposição que existe entre nosso mundo interior e o mundo que está em torno de nós, percebendo esse mundo como nosso prolongamento e a nós próprios como fazendo parte dele. Como eu disse para vocês, esse conceito de identidade ele traz para a gente aí uma via de mão dupla nessa relação indivíduo e sociedade. Eu vou ter também um psicanalista americano chamado Abraham Gardner, que vai falar sobre o caráter integrativo da mente humana, que ele diz que é genético. Isso quer dizer que ele vai
Gardner ele quer dizer que as nossas capacidades integrativas de nos integrarmos aos outros, ela é inata, ela nasce conosco. Gardner também vai dizer para a gente que a sociedade ocidental, a sociedade no qual nós estamos inseridos, ela não é uma cultura singular, única, mas um conglomerado de inúmeras culturas. Isso é muito interessante, né? Para Gardner, então, o que nós somos é esse conglomerado de culturas. Com relação ainda à construção da identidade, nós vamos ter alguns sociólogos que vão dizer que a nossa identidade é resultado da nossa psique. Psique nada mais é do que o nosso interior, o nosso conhecimento ou o conhecimento de nós mesmos, a nossa introspecção. Um desses sociólogos que vai relacionar aí a nossa introspecção à questão dos sonhos de uma forma geral é Florestan Fernandes, onde ele vai dizer para a gente, onde ele vai analisar que os condicionantes sociais da chamada experiência onírica ou onírica de sonho parte do princípio de que o sonho só existe e os sonhos só são memorizados quando quem o sonhou está desperto e compartilha os sonhos em grupo. Olha que interessante isso. Ele faz uma análise da identidade, da construção da individualidade a partir da análise dos sonhos. Eu tenho também um sociólogo e antropólogo francês chamado Roger Bastide, que chegou aqui no Brasil em 1938, que foi um dos grandes estudiosos aí dessa relação entre a sociologia, a psicologia e a psicanálise, onde ele diz que os chamados condicionantes sociais ou os fenômenos sociais dos diferentes estados mentais, como são os sonhos, os devaneios, levam às chamadas alucinações. Além disso, o que nós temos aí a Bastide falando, que as diferenças culturais elas vão estar impressas na experiência onírica. Ele quer dizer para a gente que o brasileiro ele tem alguns tipos de sonho que o norte-americano não tem. Olha que interessante isso. Você tem aí a sociedade norte-americana ou os norte-americanos com tipos específicos de sonho que não acontecem aqui na sociedade brasileira. Ainda segundo Bastide, é pela memória individual que as imagens do sonho elas vão sendo fornecidas, mas a escolha dessas imagens ela é feita de acordo com o interesse que vão despertar no meio social do sonhador. O que ele está querendo mostrar para você é que os nossos sonhos eles são resultados do que vivenciamos de forma coletiva, compartilhada no nosso cotidiano. Com relação ainda a essa questão da identidade, nós temos um tópico aí que fala sobre o eu e o outro, né? Uma criança, ela já mostra uma capacidade inata para buscar fora de si mesmo a sua completude, ou seja, apesar da valorização da individualidade, essa individualidade ela só vai acontecer a partir do momento em que ela é compartilhada. Nós temos aí, existe aí, né, um sistema integrado e flexível que vai mediar aí a relação da criança em crescimento com o mundo social. Eu vou ter também um psicólogo chamado Gardner que vai falar sobre a estrutura de personalidade básica, que vai dizer aí pra gente que essas estruturas ou os sonhos, né, que são uma dessas estruturas subjetivas da nossa psique, estão sujeitas à interferência do meio social. Gardner está querendo dizer para a gente, olha, seus sonhos são resultados do meio em que você está inserido. Por conta disso, eu vou ter inúmeros sociólogos que vão se dedicar ao estudo dos sonhos como uma manifestação da vida social. Os sociólogos fazem análise do sonho para entender a sociedade em que essa pessoa que sonhou ela está inserida.
Outro ponto importante, ou outro trecho importante aí do nosso texto, falando sobre o outro e eu, é que o outro é o não eu, mas é a constante referência para aquilo que eu sou. O que ele está querendo dizer é que o outro não sou eu, mas me dá referências de quem eu sou. O autoconhecimento, segundo Lacan, como a gente já mencionou ele anteriormente, ela vai ser a estrutura essencial para a constituição humana. Você se autoconhecer vai contribuir muito para a construção da sua individualidade. Max Weber também vai falar da relação de referência entre o eu e o outro. Weber ele vai identificar o ator e a ação social como os elementos básicos da vida em sociedade. Para Weber, a ação leva sempre em conta um outro ser com o qual o ator interage. Então, para Weber, a ação social, que é algo parecido com o fato social para Durkheim, ela só acontece quando o indivíduo ele interage com um outro indivíduo. Continuando aí pensando nessa questão de identidade, nós vamos ter aí essa construção da individualidade como uma das grandes características da modernidade, como uma característica da idade moderna. Alguns sociólogos, como Norbert Elias, vão dizer que nas sociedades tribais os padrões de comportamento são muito semelhantes, são bem parecidos. Por conta disso, as pessoas elas têm menos chances de experimentar a diversidade e a diferença. Já nas sociedades industrializadas e tecnologicamente mais desenvolvidas como é a nossa sociedade, as diferenças entre os grupos elas vão aumentar e os membros aí podem optar por diferentes modalidades de sentimentos, valores e comportamentos. Então, para Norbert Elias, o que nós temos aí é a sociedade moderna contribuindo para a construção da nossa individualidade. Norbert Elias diz ainda para a gente que a sociedade sem os indivíduos ou o indivíduo sem a sociedade é um absurdo. Para ele isso nunca é possível. Então, um indivíduo ele só existe porque você tem a sociedade e a sociedade só existe porque o indivíduo existe. É uma relação aí de interdependência. Norbert Elias ainda diz que é na relação com o outro que o indivíduo ele vai surgir. O processo de globalização que a gente tem hoje, ele está fazendo com que o sentimento de pertencimento a um grupo, ele se intensifique. A partir do momento em que você consegue aí ter contato com várias culturas. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa aula aí sobre individualidade, indivíduo e subjetividade. Estudem, estudem.